Abra a tua Bíblia, então, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. E lembrando você, o pastor Gerson, semana passada, falou sobre a questão da apostasia. Quer saber o que o pastor Gerson falou? Assiste lá no YouTube. Graças a Deus nós temos agora esse recurso, né? Então o pastor Gerson falou no capítulo 4, dos versos 1 a 5, essa questão da apostasia, tratou dessa questão. E hoje eu quero conversar com você, então, seguindo dos versos 6 a 11. Capítulo 4 de 1 Timóteo, de 6 a 11. E eu quero conversar com você sobre alguns verbos. Verbos. Sabe o que é verbo? Na língua portuguesa, verbo é uma palavra que indica ação que o sujeito da frase realiza ou que ele sofreu. Tá? Então, o verbo é algo que o sujeito da frase ou fez ou sofreu. E eu quero falar de alguns verbos aqui nessa conversa do Paulo com Timóteo. Do Paulo com Timóteo. E o tema de hoje é trabalho e luta. Trabalho e luta. Viver, seguir a Cristo, exige muito trabalho e muita luta de mim e de você. Primeira delas, primeira nossa aqui, pelo menos que a gente conseguiu já identificar. Qual é? Problema na memória. Anotar. Então, você quer lembrar o que está sendo dito e compartilhado? Anota, meu irmão. Tenha um pouquinho de trabalho e anote aí. Porque a luta é grande para você não fazer isso. A partir do verso 6, capítulo 4. Se você transmitir estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e de boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Meu irmão, minha irmã, primeiro verbo que eu quero que você preste bastante atenção, que você anote. Transmitir. Vira para quem está do teu lado aí e diga, transmitir. Está lá no verso 6. Se você transmitir estas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Então, Paulo até o capítulo 3 e no começo do 4, Paulo vem tratando de várias questões. Inclusive o alerta feito semana passada sobre a apostasia, o abandonar a fé, o não seguir mais a Deus, a Jesus, os seus ensinamentos. Então, o Paulo diz para o Timóteo, transmita estas instruções, as que o Paulo já tinha dado e algumas que ele ainda vai dar, um pouquinho mais para frente. O que é transmitir? Qual é a ideia de transmitir? O que é que vem na sua cabeça aí? Você consegue guardar isso aí com você? Transmitir é contar para os outros. O Paulo está dizendo para o Timóteo, fale para os outros. Não guarde só para você. Não fica só com você. Diga para as outras pessoas. Claro, especialmente para a igreja de Éfeso. Que era a igreja onde ele tinha sido colocado como líder, como pastor. Então, Paulo está dizendo para o Timóteo isso. Transmita, Timóteo. Para de ficar guardando só para você. Esse é um problema sério da igreja. E não só nos nossos dias, mas durante toda a história. A igreja, eu e você, os cristãos, os discípulos de Jesus, têm muita dificuldade em fazer o quê? Em transmitir o evangelho. E para isso, durante essa história nossa, desde Jesus até os dias de hoje, nós meio que terceirizamos essa responsabilidade.
De quem é a responsabilidade de transmitir o evangelho às pessoas? Dos missionários. Nós terceirizamos. Nós criamos algumas figuras para dizer que eu não tenho tanta responsabilidade. Mas ai do missionário se ele não for e não pregar o evangelho. Ai do pastor que estudou para isso, afinal de contas ele fez seminário, na nossa denominação pelo menos, né? Ele fez seminário, ele se qualificou. Ai dele se ele não transmitir. Você é professor de escola dominical? Ah, então, graças a Deus. Temos também os professores de escola dominical, que tem então a responsabilidade. Percebe então como na história a gente... É uma tendência nossa de terceirizar tudo, né? De pegar aquilo que é nossa responsabilidade e passar para o outro. O Paulo alerta ao Timóteo acerca dessa questão. Timóteo, é você que tem que transmitir. É a sua responsabilidade. E o que é que Jesus falou sobre esse assunto para os seus seguidores? Quem é o responsável de transmitir, de levar essa mensagem? Você falou certinho, Vilma. Já há algum tempo a Vilma falou. De quem que é, Vilma? Minha. Gostei desse pronome. Minha. É minha responsabilidade. Quando eu uso o nossa responsabilidade, ainda é dividido com todo mundo. É nossa. Então, se eu não fizer, alguém faz. Quem tem cachorro em casa aí? Ou gato, ou qualquer bicho aí. Desde peixe. Quem tem planta em casa? Está vendo? Então, planta, peixe, passarinho, gato, cachorro, atualmente cobra, lagarto, né? Tem uns bichos aí chegando aí. Alguém tem que alimentar um bicho desse, não tem? Alguém tem que dar comida. Alguém tem que lavar a latinha dele, onde ele bebe água, onde ele come cachorro. Alguém tem que pegar o produto, o resultado da digestão do cachorro. Sabe o que é isso? Alguém tem que pegar. Alguém tem que limpar. Dá uma voltinha com ele, se você mora no condomínio, dá uma volta no quarteirão, descer lá embaixo do condomínio. E quando a responsabilidade é de todo mundo e não é de ninguém específico? Dizem, tem um ditado aí, que cachorro com 2 donos morre de fome, né? O outro está sempre achando que o outro deu a comida. Como o outro não deu, o outro também não dá, e o cachorro, e o gato, o bicho morre de fome. Então essa ideia de que é nossa responsabilidade, eu não gosto muito. A responsabilidade, então, é minha. É sua de transmitir o evangelho. É disso que o Paulo está falando, e o Paulo vai tratando disso. Segundo verbo que eu quero usar aqui, o nosso tempo hoje está acelerado demais, meu irmão. É a segunda parte do verso 6. Nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. O Paulo fala que a responsabilidade de transmitir para a igreja de Éfeso é do Timóteo, porque o Paulo está tratando com Timóteo, tá bom? Por isso que ele é bem específico, ele é bem direto, não se esqueça disso. Mas nós, pela graça do Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, nós entendemos que essa palavra é para mim também. Mas pastor, eu não sou pastor em Éfeso. Não interessa. Você está aqui hoje, é seguidor de Jesus, você tem a responsabilidade do quê? De transmitir o evangelho. De que maneira? Nutrido. Quem sabe o que é nutrido? Quem sabe? O que é, Vinícius? Pode falar. Ah, nutrição traz a ideia de alimentação. Você olha para alguém e fala, esse daí está bem nutrido. Já viu uma dessa? Hã? Pastor está excessivamente nutrido. Para de falar isso do Gerson, hein? Não falem mal dele, hein? Por favor, eu não gosto que vocês falem. Fulano, ou seja, né? Deu para entender?
fulano está subnutrido. Ele não se alimentou o tanto que deveria. Seja lá, sem acesso, com problema, com falta. Então, a questão da nutrição é aquilo que mantém um ser vivo nas suas plenas condições de fazer tudo aquilo que ele foi preparado. Uma pessoa bem nutrida, ela pensa, ela raciocina, ela consegue trabalhar, suprir as suas necessidades, suprir as necessidades dos seus, da sua família, ajudar quem precisa. Nutrição é básico para a vida. Quando não há comida, não há vida, a morte chega. Se isso vale para o aspecto físico, meu, seu, de qualquer ser humano, se eu não comer o que eu preciso, se eu não me alimentar do que é necessário para o funcionamento do meu corpo físico, eu morro. Eu provavelmente vou demorar mais tempo para morrer do que você, né? Porque eu tenho uma reserva aí um pouco maior, né? Mas vai morrer uma hora, se não tiver mais comida. O Paulo está dizendo para o Timóteo que nessa responsabilidade dele de transmitir o Evangelho, ele precisa do quê? Dessa boa nutrição. O Paulo vai falar na segunda carta lá, na segunda carta que ele escreve para o Timóteo, o Paulo dá um panorama um pouco mais detalhado lá no verso 5. O Paulo diz assim, ó: lembro-me da fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice e sua mãe tinham. Eu tenho a certeza de que a mesma fé que você tem, a mesma fé que você tem. Então, na segunda carta, Paulo detalha um pouquinho mais essa fé que o Timóteo tem, da onde que veio. Além dessa fé que ele recebeu por herança, olha que interessante. Receber a fé por herança nesse sentido, do ensino, da transmissão, tá bom? Não é? Quer dizer que aquele que foi ensinado automaticamente está salvo, não. É individual, não esqueça disso. Mas o Paulo está falando do Timóteo, dessa fé que ele recebeu, que ele teve da sua família. Além do mais, ele foi ensinado pelo próprio Paulo. Ele foi ensinado. E agora, o que o Paulo está querendo que o Timóteo faça, então? Que ele coloque tudo isso em prática. Que ele coloque tudo isso no seu dia a dia. E aí vem a pergunta que não tem como não fazer. Para vocês hoje aqui fica fácil, hein? Você que está presente. Quem está em casa eu não sei. Você tomou café da manhã hoje? Quem tomou café da manhã aqui na igreja, levanta a mão. Só para eu ver. Muito bem. É um pessoal que chegou depois do café da manhã, né? E eu, inclusive. Mas você tomou seu café da manhã aqui. Quem pretende almoçar hoje, levanta a mão. Quem pretende tomar um cafezinho à tarde, um cafezinho, um chazinho, uma bolacha aí? O nutricionista diz que eu tenho que comer mais vezes, né? Eu não entendo muito essa matemática, né? Mas quem pretende jantar hoje? Você não janta? Não, o jantar aqui, é claro que tem uma macarronada italiana, uma lasanha e tem um lanchinho, né? Mas alguém aí pretende ficar uma semana sem se nutrir? Não dá, não dá, não é possível. Mas tem crente que consegue ficar uma semana sem se alimentar da palavra de Deus, sem ler a Bíblia, sem orar. Pior, tem gente que consegue passar o ano sem fazer isso. Lê de vez em quando. Você conhece alguém assim? Pensa em alguém que você conhece desse jeito. Você precisa dizer para essa pessoa que você está pensando que ela precisa mudar. Que não dá para ela se alimentar da palavra de Deus de vez em quando. Não dá, não é possível. Quem sabe você tenha que dizer isso olhando para o espelho. Conhece aquele indivíduo que está lá no espelho?
Conhece? Quem sabe você tem que dizer isso olhando para o espelho. Mas não dá para continuar assim, meu irmão e minha irmã. Nós estamos chegando, não, é um recurso que ele é meio falho nisso, né? Porque desde que o homem pecou, nós estamos numa situação extremamente desafiadora e difícil. Durante toda a história, a igreja tem passado por uma situação desafiadora e difícil por causa do pecado. Mas a gente tem a sensação hoje que o mundo está pior. É só sensação, viu, meu irmão? E isso se dá por causa da comunicação que nós temos nos nossos dias hoje. O pecado cometido aqui, em 2 minutos, ele está noticiado no mundo inteiro. O pecado cometido do outro lado do mundo, em 2 minutos, ele pode chegar no seu WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram. A comunicação tornou essa sensação de pecado mais intensa. E a Bíblia também traz uma notícia de que quanto mais se aproximar o dia, que dia é esse? O dia do Senhor, o dia da volta dele. Quanto mais se aproximar esse dia, mais intensamente o inimigo, Satanás, ele vai fazer de tudo para arrastar cada vez mais pessoas com ele para o inferno. Então essa sensação de que o mundo parece que está cada vez pior, ela começa a deixar de ser apenas uma sensação e começa a ser uma realidade por causa disso. Nós hoje gostamos de nos nutrir de tantas coisas. Gente, essa semana eu descobri, entendam o que eu vou dizer agora, descobri o Instagram. Eu tinha um Instagram lá, de vez em quando eu publicava uma coisa ou outra, especialmente do Mateus, aquele cara maravilhoso, toca violão, guitarra, vocês já viram? Dá uma olhada no meu Instagram, é fora de série. Vou fazer uma propaganda dele aqui. Então eu curtia, compartilhava algumas coisas do Mateus, meu filho. Mas essa semana, não sei por que cargas d'água, alguém mandou uma mensagem e eu caí no Instagram. E aí eu fui ver, como tem coisa interessante no Instagram, né? Mas de repente eu me toquei que eu fiquei quase 40 minutos olhando para esse negócio aqui. Salvei um monte de coisa. Vou usar muito na igreja ainda, viu? Muitos recursos interessantes. Muita coisa interessante. Mas descobri o Instagram. E eu me dei conta que eu fiquei 40 minutos lá. Tem muita gente que vive no Instagram. Tem muita gente que não é mais Facebook, né? O Facebook caiu. Gerson, você ainda alimenta o seu Yorkut? Rede social começou com, nem sei se é Yorkut que fala, né? A turma brincava iogurte, né? Orkut. O Gerson tinha Orkut, eu também. Nunca usamos. Depois veio o Facebook. Gerson, nós já estamos por fora. Esse negócio de Facebook, agora é Instagram, Gerson. É Instagram ainda ou mudou o nome? É Instagram. Tem gente que se nutre desses negócios. Fica olhando e passa, sei lá quanto tempo. Mas não tem tempo de ler a Bíblia. Que tem hoje, graças a Deus, no mesmo celular, no mesmo aparelho, que você fica 2, 3 horas, sei lá quanto tempo, olhando e vendo as coisas no Orkut não. Instagram, aquele negócio chinês lá de TikTok, que mais? YouTube. Tem coisa boa no YouTube? Tem. Tem coisa boa no TikTok? Não sei, não conheço. No TikTok eu não conheço. Tem coisa boa no Instagram? Posso dizer que tem, vi algumas coisas interessantes. Mas, meu irmão, minha irmã, isso não é para a gente se alimentar disso. Vocês já ouviram falar de pudim de leite condensado? Já ouviram falar? É uma delícia. Dá para se alimentar
todos os dias de pudim de leite condensado? Não dá. Dá para se alimentar todo dia de torta de limão, pão de queijo? Essas comidas gostosas? Não dá. Mas tem gente que alimenta a sua vida à base das suas questões morais, dita o seu comportamento por esse tipo de produto. YouTube, Instagram, Facebook, Orkut e só o Gerson. Ainda existe Orkut? Não, né? Tá bom, Gerson, não dá mais, Gerson. A gente tem que parar de usar. Tem gente que só fica nisso. Tem gente que tem dificuldade em pegar a Bíblia e localizar um livro dentro dela. Primeiro, quem tem uma Bíblia física aqui de papel, que levante ela, só para eu ver. Abra aí no livro de Oséias. Não precisa. Entendeu a dificuldade? Entendeu a dificuldade? A gente acaba não manuseando mais a Bíblia. Vai acabar a Bíblia no papel, o livro no papel? Eu acho que não, espero que não, porque eu gosto muito. Abra a sua Bíblia. Quem tem Bíblia no celular? Quem tem Bíblia no celular, levanta a mão. Quem usa a Bíblia do celular todo dia, continua com a mão levantada. Deus está vendo. Deus e só Deus está vendo. Meu irmão, minha irmã, eu posso dizer para você que eu estou passando fome? Posso ou não? Por que não, Manu? Que você foi tão efusivo assim em dizer que eu não posso dizer isso. Por que, Manu, que você acha que eu não posso dizer isso? Porque eu estou corado, né? Feição bonita, pele bonita. É isso, né, Manu? Ô, Manu, muito obrigado. Tem algumas coisas que a gente não pode dizer. Não tem como. A realidade diz o contrário. Então, eu dizer que estou passando fome, que estou desnutrido, não tem como. Incompatível. Isso está na cara. Não na cara, Manu. Que isso, Manu? Manu. Tem gente, tem pessoas que não tem como dizer que usa a Bíblia todo dia. Porque as ações, as postagens, o que se vê. E olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Eu não visito esses lugares. Fui aí no Instagram, mas já parei. Mas cai no meu colo. Irmão da igreja, não é um, mas feliz, contente, esse sou eu, taurino. Você sabe o que é isso? Taurino. Deve ler o horóscopo todo dia. Signo dos zodíacos. Isso não é coisa que está na Bíblia. E aí vem o terceiro ponto que eu quero entrar com você. Verso 7 que o Paulo diz. Rejeite, porém, as fábulas profanas. Não tem como, é incompatível a fé cristã com esse negócio de ser taurino, de ser virginiano. Meu irmão, minha irmã, eu nasci num determinado dia do mês e você também. Vão associar essa minha data de nascimento e a sua a um determinado signo do zodíaco. Não vão? Vão. Você sabe qual é o seu signo?
Eu sei qual é o meu. Agora, eu ficar dizendo e postando por aí o meu signo, revela alguma coisa de mim. Revela a minha dificuldade com as questões da palavra de Deus que estão na Bíblia. Tiago, eu perdi um dente hoje, não se esqueça disso, hein? Aliás, foi ontem. Por isso que eu estou bravo hoje. Esse negócio de sorrir hoje não é comigo. Sorrir vai aparecer. Dá para cortar isso do YouTube, Tiago? Não dá, né? Muito bem. Voltando ao rejeitar aqui. Agora vocês vão ficar querendo olhar e achar, né? Não, esquece isso aí, meu irmão. Paulo está dizendo para o Timóteo o seguinte: Timóteo, tudo isso que nós já tratamos, essas questões todas dos judaizantes que vêm assolando as igrejas da região. Timóteo, o Paulo está cansado já desse assunto. Esse negócio de carne que não pode comer, esse negócio da circuncisão, esse negócio de guardar esse ou aquele dia, é coisa da velha aliança. Na velha aliança foi fundamental. Mas Cristo veio e ele trouxe o quê? Este cálice é o cálice da nova aliança. Os aspectos da velha aliança caíram, foram completados em Cristo Jesus. Então Paulo diz para o Timóteo: rejeita. O que é rejeitar? Não aceita. Rejeita as fábulas profanas. Irmão, daria para a gente falar muito sobre isso aqui. Muito. E aí o Paulo, ele parte depois do verso 7, no verso 8, o que é que o Paulo diz? Ele vai falar sobre uma questão de exercício. Ô pastor, é esse versículo que o senhor gosta, né? O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e futuro. O Paulo estava falando mal da questão do exercício físico, da atividade física? Não estava. Ele usa até em outros textos algumas outras figuras dessa mesma questão, mas ele não está falando mal. Ele está dizendo que tem algo que é mais importante. Mas porque o arroz, o feijão é mais importante, eu vou deixar de comer a salada? Eu estou dizendo aqui para eu que gosto mais de arroz e feijão e menos de salada. Vou deixar de comer a salada? Porque eu gosto mais de uma coisa, eu vou deixar de fazer outra? Não é disso que o Paulo está falando. Mas ele está dizendo então o quê? Dessa questão do exercício da vida, da crença em Jesus Cristo. Da vida piedosa todos os dias. Um comportamento, atitudes, pensamentos. É disso que o Paulo está falando. E aí ele vai usar uma afirmação que a gente já conversou sobre isso, já falamos. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Alguns autores dizem que ele falou referente ao que ele já tinha dito, mas também algumas coisas que ele vai dizer para frente. E aí o verso 10, que é o tema da nossa, que foi usado para o tema da nossa conversa hoje. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Esse versículo daria uma conversa maravilhosa sobre calvinismo, arminianismo, mas a gente vai deixar para um outro dia, tá bom? E o Paulo termina o trecho que eu peguei para conversarmos hoje, ele termina com 11. O que está escrito aí? Ordene e ensine estas coisas. Timóteo, não tem jeito, você tem que botar o pessoal para entender isso aqui. Você tem que ensinar isso para o povo. É isso que eles têm que colocar em prática. O que eles estão querendo fazer com essa questão, com essas questões judaizantes, com essa questão de guardar sábado, de não comer carne de porco,
da circuncisão. Não, Timóteo, não deixa eles se envolverem com isso. Não deixa eles com esse negócio de taurino, virginiano. Não deixa eles com essa conversa. Diz para ele que eles não podem fazer esse negócio de simpatia. Quando você pede uma coisa, o que você faz? Procura, né? Ou fica apelando para não sei quem aí, dando 5 pulinhos, 3, 5 pulinhos, né? 7. É isso? 3, né? Você entendeu? Não posso rir hoje. Estou bravo. Essas mandingas que a gente tem. Eu, pastor Gerson, falou, tira o púlpito de lá, porque senão a gente vai bater na madeira 3 vezes. Você entende isso, meu irmão? Tem gente que diz que é crente. E tem essas coisas. Já foi na casa de crente e viu o nome de gente congelado no freezer? Eu já vi. Já vi, dona Ivone. Não vou falar de quem é, mas eu já vi. O que aconteceu aqui, minha irmã? Ou meu irmão? Já 50% agora vocês sabem que é uma mulher, né? O que é isso aqui? Eu aprendi. Meu Jesus amado. Pensa que é brincadeira? O Timóteo passava tudo isso. O Timóteo sofria com isso. O Timóteo tinha todos esses problemas. Paulo diz muito claramente para ele, rejeita, não deixa. E encerra com isso, ordene e ensine estas coisas. Essa é a aplicação que nós temos que fazer, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo tudo isso, nós temos que colocar em prática no dia de hoje. A partir de quando eu tenho que colocar tudo isso em prática? Calma, Manu, calma. Não, deixa os outros responder, Manu, espera aí. A partir de quando eu tenho que colocar isso em prática? É que nem regime. Quando vai começar o seu regime? O seu próximo regime? Amanhã, né? Hoje é domingo. Hoje domingo não dá, né? Não, é o tipo de coisa que tem que começar hoje. Agora. Não dá para deixar para depois. Não dá para deixar para depois. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nos ajude. A minha oração é pela sua memória. Porque no dia que você lembrar de tudo isso, todas essas coisas, como vai ficar fácil. Eu oro pela sua memória, porque a minha Deus já deu a solução. Foi Tamar, eu não nasci com uma memória fotográfica, então eu já me organizei para registrar tudo isso. O dia que apagarem a minha nuvem, que aconteceu alguma coisa com a nuvem, aí eu vou esquecer de tudo, mas enquanto isso, está registrado, está anotado, está escrito. Porque se você se lembrar, meu irmão, se você se lembrar, minha irmã, você vai conseguir colocar em prática. E a partir do momento em que você colocar em prática, as coisas vão mudar. Na sua vida, na sua família, nesta igreja e naqueles que estão ao seu redor. E aí a coisa vai ser muito diferente. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus, nós te agradecemos por esse tempo na tua presença. Continua conosco, ó Deus, durante a escola dominical, nas várias salas que iremos continuar estudando a tua palavra. Ajuda-nos, a cada um de nós, com o nosso problema de memória. Ajuda-nos a guardar os teus ensinamentos e, acima de tudo, colocá-los em prática. Continua conosco, ó Deus, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Nós oramos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.